Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli e desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o doutor Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral, e uma saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, secretário judiciário, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saúdo também os advogados que participarão desta sessão, doutora Edinara Teixeira de Menezes, doutor André Icasto Camilo e o doutor Júlio César Garcia Júnior. Saúdo também a nossa assistência. Uma boa tarde a todos. Colegas, nós inicialmente vamos dar posse ao eminente desembargador, juiz de direito, doutor Oyama Brasil de Moraes, que nesta data assume como titular o cargo de desembargador eleitoral desse nosso tribunal na cadeira dos juízes de direito. O doutor Oyama, desembargador eleitoral, é juiz substituto do TRE desde 8 de julho de 2019. E, nessa oportunidade, tomará posse como titular, como já referi. Foi eleito pelo colhendo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em sessão administrativa virtual realizada agora de 9 a 16 de abril do ano em curso. Eu, então, solicito ao eminente desembargador eleitoral Oyama de Assis Brasil de Moraes que preste o compromisso regimental. Perfeitamente, senhor presidente. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo em que estou sendo empossado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Muito bem. Solicito, então, ao doutor Rogério, secretário da sessão, que proceda a leitura do termo de compromisso. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021, perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, reunido em sessão por meio de videoconferência, tomou posse no cargo de membro efetivo deste tribunal, classe dos juízes de direito, o desembargador eleitoral Oyama Assis Brasil de Moraes, eleito pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado em sessão administrativa virtual, realizada entre os dias 9 e 16 de abril do ano em curso, conforme o disposto no artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, prestando o compromisso regimental. Para constar, foi lavrado o presente termo, que, lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente, desembargador André Luiz Planella Vilarinho, e pelo compromissado. Muito bem. Eu solicito, então, ao nosso colega, eminente desembargador Thompson Flores, que faça a saudação ao doutor Oyama em nome da Corte. Acho que o desembargador Thompson está sem som lá, não me escutou. Não, eu acho que ele ouviu, ele foi tentar abrir o microfone, eu acho. Ah, a assessora não está ali. Tá, só um minutinho que o desembargador Thompson já fará uso da palavra.
Perfeito, já tem som, desembargador Thompson. Vossa Excelência está com a palavra e falar em nome da Corte. Presidente, me perdoe aqui, eu apertei o botão errado e a minha inoperância em matéria tecnológica é bastante conhecida. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os integrantes do tribunal, senhor diretor-geral da Corte, onde eu cumprimento os eminentes servidores do tribunal, digno procurador-geral eleitoral, doutor Venzon, ilustres advogados aqui presentes. Eu me senti muito distinguido por Vossa Excelência de me conferir essa nobre missão de saudar o novo colega que aqui toma posse. Eu me recordo sempre que em situações similares, eu aqui no tribunal já invoquei este pensamento. O saudoso ministro Rodrigues Alckmin, ele sempre referia em mais de uma oportunidade que sempre que ocorre uma progressão funcional na vida de um juiz, seja numa promoção, seja numa designação, seja numa eleição, este ato equivale a um julgamento. O julgamento das virtudes do juiz, suas qualidades, seu merecimento para compor essa nova promoção, essa nova missão, essa nova designação. Hoje trata-se de uma eleição e uma designação. O órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça, essa corte mais que centenária, já se avizinhando os 150 anos, se aproximando, elegeu o nosso estimadíssimo desembargador Oyama para aqui compor na qualidade de membro titular deste tribunal. Já nos acompanhava como membro suplente, inclusive exercendo provisoriamente essa titularidade. Vossa Excelência, desembargador Oyama, é um juiz que tem feito uma brilhante carreira, passou por várias comarcas ao longo do estado do Rio Grande do Sul, conheceu as nossas diversas realidades, nos passou em áreas bem distintas, tá? E tem demonstrado ao longo de sua vida funcional as altas virtudes exigidas para a função de juiz. Mais do que isso, aqui em especial em relação à Justiça Eleitoral, no seu nome está cunhado o sobrenome, o grande sobrenome, Assis Brasil. Assis Brasil, para nós, digamos assim, é praticamente o pai fundador. Os americanos diriam os founding fathers da Justiça Eleitoral no Brasil. Tá? Todos nós, volta e meia, outro dia, eu tive o privilégio de presentear um amigo da primeira edição da obra de Assis Brasil, o Governo Presidencial. Consegui uma edição rara do final do século XIX, editada ainda em Lisboa. O embaixador Assis Brasil é realmente o principal propugnador, o idealizador da justiça eleitoral no Brasil. Tá? Volta e meia, todos nós nos abeberamos assim, nas águas daquele verdadeiro, vamos utilizar uma expressão francesa muito feliz, pensée fleuve, né? Aquele rio do pensamento, que é os conhecimentos, as lições de Assis Brasil. Então, Vossa Excelência, tal como o presidente de Gaulle sempre dizia, gosto tanto da França que ela está no meu nome. Gaulle, a Gália, a antiga Gália francesa. Vossa Excelência tem esse privilégio. Quer dizer, o nome Assis Brasil, o que Vossa Excelência tão bem representa, está presente no seu nome de família, desse grande fundador, propugnador, idealizador da justiça eleitoral, e principalmente num momento em que valores tão caros ao Brasil são postos em dúvida, seja na sua história, nas suas virtudes, e inclusive a própria justiça eleitoral, volta e meia, nós assistimos, estarrecidos, inclusive, certamente formulado por pessoas que não conhecem a história política do Brasil, e o motivo por que ela surgiu, mas pessoas que põem em dúvida a sua própria existência. Né? Então, senhor desembargador Oyama, seja muito bem-vindo ao nosso tribunal, é um privilégio tê-lo aqui, eu só lamento que a minha própria passagem no eleitoral já se encaminha para o final, mas nesses meses que atuamos aqui lado a lado, temos aquilatado, e eu tive esse privilégio, as altas virtudes de magistrado de Vossa Excelência. Agradeço ao senhor presidente que me delegou essa nobre missão, e eu desejo a Vossa Excelência, em nome do tribunal, a mais alta felicidade na jurisdição eleitoral, e temos certeza que todos nós, tal qual as lições de Assis Brasil, iremos nos abeberar do nosso pensée fleuve, nosso rio do pensamento de Vossa Excelência e de Assis Brasil e de todos aqueles que compõem a rica história deste tribunal.
Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez agradeço a generosidade de Vossa Excelência de me designar para essa tão grata missão. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Thompson Flores. A corte que se sente distinguida e agradecida pela manifestação de Vossa Excelência. Inclusive, aproveito para informar aqui a nossa assistência que o nosso prédio, que está em adaptação, nosso prédio administrativo ali na 7 de setembro, se denomina CIS Brasil, justamente em homenagem, como Vossa Excelência referiu. Eu passo, então, a palavra ao nosso mais novo colega, desembargador eleitoral Oyama Assis Brasil de Moraes, para a sua manifestação. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes desembargadores, eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, senhores servidores desta casa, a quem saúdo na pessoa do doutor Rogério Vargas, senhores advogados, assistência, as minhas saudações. Eu agradeço a saudação generosa do desembargador Thompson, cuja fidalguia é do conhecimento de todos, e fico muito honrado com a distinção de ter sido saudado por ele. Eu aproveito esse momento de saudação para mandar um beijo especial para minha filha Renata, que está nos assistindo no Canadá, e tenho certeza muito orgulhosa desse momento. Ter sido escolhido para integrar esta corte, para mim, é motivo de muito orgulho e significa o reconhecimento de uma carreira de 28 anos de magistratura e 10 anos de advocacia. E nessa carreira, eu destaco a importância decisiva e faço um agradecimento especial à minha esposa Laura e minha filha Renata, pois sem o apoio, suporte e incentivo que elas me trazem, eu não teria chegado a esse patamar profissional. Acrescento, senhor presidente, já finalizando, que integrar essa corte é uma enorme honra para mim, pois significa trabalhar diretamente na preservação dos valores democráticos, assegurando a liberdade de voto, a lisura das eleições, a igualdade entre os candidatos e a liberdade de expressão. Eu tenho plena consciência da responsabilidade de fazer parte desse colegiado e espero, com a ajuda dos colegas e dos servidores, poder contribuir para que este tribunal continue no patamar de excelência em que se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Oyama. A palavra fica à disposição se os colegas quiserem se manifestar. Bem. Senhor presidente? Sim, pois não. Doutor Fábio, por gentileza. Gostaria de apenas saudar o desembargador eleitoral Oyama, parabenizar em nome do Ministério Público, né, pela posse nessa data, na condição de membro titular junto a esse egrégio do TRE. Tenho certeza, até porque já tive o prazer de participar de algumas sessões com Vossa Excelência, que o relacionamento com o Ministério Público se dará de forma cordial, independente e harmoniosa, desde que ambos, Ministério Público e Judiciário, têm o objetivo comum de assegurar a normalidade e legitimidade do pleito, o voto livre e consciente, a igualdade de oportunidade entre os candidatos, tudo de forma a garantir a efetividade da democracia brasileira. Mais uma vez, parabéns e conte com o apoio do Ministério Público. Bem, muito obrigado. Bem, colegas, então podemos dar seguimento à nossa sessão com o primeiro julgamento da tarde, que é o recurso 060.0003026 de Taquara, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. É um recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e por Magali Vitorina da Silva. Neste feito, haverá sustentação oral por parte também, além do Ministério Público, do doutor Júlio César Garcia Júnior, que falará pela recorrente Magali Vitorina da Silva. Eu consulto o doutor Júlio César se concorda com a dispensa do relatório, doutor Júlio César. O senhor está sem som, doutor Júlio, por gentileza. Sem dúvida, excelência. Dispensado. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, excelência. Senhor presidente. Pois não, doutor Fábio. Tem recurso também do Ministério Público, sim, então sim. Eu acho que seria mais conveniente, talvez, que o Ministério Público falasse antes.
Pode ser. Se o doutor Júlio César certamente concorda, até tem interesse, né? Já que o recurso... Quem propôs a ação foi o Ministério Público. Então, acho de acolher a proposta do doutor Fábio. Pode se manifestar, então, doutor Fábio. Doutor Júlio César não se opõe doutor Júlio César. Não, excelente. Manifestação primeira do Ministério Público. Até porque foi o autor da ação, né? Então, por gentileza, doutor Fábio, está com a palavra. Excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos embargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúde todos os servidores, saudação ao doutor Júlio César, que se encontra na tribuna, demais advogados e a nossa audiência. Este caso, ele, na verdade, os fatos chegam à Corte pela segunda vez, porque o TRE já julgou o caso da senhora Magali Vitorino da Silva, não era numa AIGE, mas num recurso contra a expedição do diploma, recurso 215, em que se alegava naquele caso que ela não havia se desincompatibilizado, porque ela continuava atuando na Secretaria de Saúde do município de Taquara. E a Corte terminou por dar provimento, por julgar procedente ali o recurso contra a expedição do diploma, reconhecendo que ela não se desincompatibilizou. Uma série de preliminares alegadas agora também foram alegadas no recurso contra a expedição de diploma, foram todas afastadas pela Corte à unanimidade, né? E ao final se entendeu que efetivamente ela não se desincompatibilizou. Que os telefones apreendidos e as conversas de WhatsApp nos telefones apreendidos com servidoras da Secretaria de Saúde demonstravam que a servidora Magali Vitorino, ela, apesar de supostamente ter sido exonerada ou licenciada, enfim, para a candidatura, ela continuou na secretaria dando ordens aos servidores, dizendo o que fazer e no sentido de obter voto. Inclusive, mencionamos na época que ela referia assim, e toca santinho, e mete santinho, né? E neste caso, naquele caso ali, que eu até ofereci alegações finais, eu não recordo de alguns fatos que foram trazidos aqui, bem graves, inclusive, em relação... Eu sabia que havia ali toda uma ingerência naquele caso, que é o mesmo caso, mas com base naquela prova, havia toda uma ingerência para se conseguir para determinadas pessoas determinados atendimentos. Havia toda essa ingerência dela com ligações com os servidores. E aqui, nesse processo, fica claro também que não era só isso, havia uma verdadeira fraude para que pessoas pudessem passar na frente, na fila, em relação a outros, né? Então, assim, conduta que eu considero a mais grave na seara eleitoral é aquela em que a busca por votos se dá em detrimento à saúde alheia. Essa, para mim, é a mais grave. Nós temos a vida das pessoas em jogo, né? Às vezes, uma pessoa na fila do SUS está ali esperando por não sei quanto tempo e uma outra pessoa vai passar na frente dela e por uma questão eleitoral, né? Isso é extrema gravidade. Para mim, assim, é o fato mais grave, porque envolve a vida e a integridade física das pessoas. Então, neste caso aqui, que é uma AIGE, sobre os mesmos fatos, alegando abuso de poder político e conduta vedada, não é? Os fatos são os mesmos. E, detalhe, apesar do recurso contra a expedição de diploma ser apenas por desincompatibilização, o certo é que o acórdão, ele transcreveu diversas conversas, mostrando a gravidade da conduta, porque não era simplesmente o fato, aquela presunção que se tem de que se a pessoa não se desincompatibilizou, pode estar fazendo alguma coisa, utilizando do cargo público. Não é só a questão da presunção. As conversas demonstravam que houve utilização para finalidade eleitoral, houve desvio de finalidade, né? Não era simplesmente ela estar ali trabalhando para auxiliar alguém que estava... Era uma alegação que havia da defesa. Ela entrava em contato para auxiliar pessoas que não sabiam bem como mexer no sistema. As conversas não eram sobre mexer no sistema. As conversas eram, consiga uma ego para não sei quem, consiga não sei quem para não sei quem, mete santinho, né? Então, assim, nesses casos aqui, apesar do RCED ser sobre desincompatibilização, ele acabou trazendo que a ausência de desincompatibilização, ela efetivamente importou em desvio de finalidade, né, que é o objeto aqui da AIGE, né, o abuso de poder político decorrente, praticado pela investigada. Então, existe uma série de alegações de nulidade aqui, que foram enfrentadas no acordo, e foram todas elas afastadas naquele acordo. O doutor Cumes aqui enfrenta uma, mas eu tenho 5 minutos e 6 minutos mais, né? Então não tem como eu chegar aqui agora e for enfrentar essas preliminares aqui em sede de sustentação oral, né? Então, reitero aqui o que foi trazido pelo doutor Cumes no seu parecer,
né, e também o que a própria corte entendeu quando julgou o RSED e afastou essas mesmas preliminares que foram alegadas em sede de recurso contra a expedição do diploma. E no mérito, como eu havia mencionado, apenas assim, só um ponto importante, aqui foi feita a perícia, porque houve apreensão, e uma das alegações da defesa era de que esse celular não era dela, esse celular era da prefeitura, então não tem como saber que era ela que estava conversando. Acontece que isso ficou registrado lá no acórdão, nós alegamos também alegações finais no RSED e ficou registrado no acórdão. O que demonstra que esse celular apreendido e essas conversas que haviam, a pessoa que estava do outro lado era a Magali? Bom, teve uma das conversas em que esse celular, que estamos dizendo que era da Magali, né, ela conversa com Eliane, eram Cíntia e Eliane, eram duas das servidoras que principalmente conversavam com ela, principalmente a Eliane, né? E nessa conversa, por exemplo, a Eliane chega para esse celular e diz: bom dia, me manda tua senha tua senha. Isso está no acórdão, está escrito no acórdão do R7. E agora? E ela manda a senha Magali Silva. Ela manda a senha. Além disso, nos celulares apreendidos, este número constava com nomes como Magali Taquara, como Magali Silva, enfim, então, tudo isso deixou claro que este celular era o celular utilizado por ela, né? Mesmo que o celular fosse da prefeitura, estivesse usando o celular institucional, as conversas demonstravam que o celular estava sendo utilizado pela Magali, era a Magali que estava conversando. Isso foi corroborado até também pela própria testemunhal, a própria Eliane Terezinha Fernandes, a servidora, ela, inclusive aqui, ouvida aqui no primeiro grau desse processo, dessa AIGE, ela confirmou que efetivamente ela efetivamente participou, que a Magali conversava com ela durante esse período que teria que estar descompatibilizada. Ela confirma isso. Então, não tem dúvida. A Polícia Federal deixou claro na perícia que realizou, teve perícia complementar, enfim, que não todos os procedimentos para apreensão dos celulares, para retirada dos dados celulares, estava tudo correto. Também não tenho como aqui chegar e transcrever aqui falar aqui o que a Polícia Federal disse, mas isso está transcrito, inclusive no acórdão do R7 estava transcrito, porque a Polícia Federal entendeu que estava tudo correto, não havia nenhum óbice. Então, não há dúvida que o celular era da Magali Vitorina, e as conversas são do tipo assim, diálogos do seguinte tipo, estão aqui transcritos, foram transcritos na sentença, e está transcrito aqui no parecer. Não fala nada para ninguém, se marco as coisas ou não, se te peço também, vamos nos proteger de tudo e de todos. Se chegarem aí os conhecidos, pede voto por debaixo dos panos, mete santinho. Isso aí nós havíamos mencionado também no outro caso. O Dr. Pires menciona no parecer, a sentença aponta a atuação de Magali Vitorino na prática de fraude à ordem de atendimentos médicos, como nas ocasiões em que orienta um dos servidores da secretaria, abre aspas, coloca na queixa principal o resultado de alguma eco de alguém que foi regulado com prioridade alta. Coloca um laudo copiado que deu certo, e só muda o laudo da eco tal. Ou ainda, se não manda para apoio e pede para o Celso com urgência, mente que é paciente cardiopata. Coisas extremamente graves, né? Então, essas mensagens revelam que a definição de prioridades na marcação de consultas exclusivamente a partir de decisões médicas é uma falácia, à medida em que os servidores que ali atuam gozam de liberdade para adulterar o nível de prioridade de atendimento dos pacientes, de modo a privilegiar alguém que tenha sido indicado pelo prefeito. Aí, como registrado na sentença, a testemunha Roseli, embora tenha relatado conhecer Magali Vitorina de vista, sendo que essa sequer sabia seu nome, afirma haver encontrado recorrente em um supermercado na ocasião em que revelou sua necessidade de atendimento médico, mas que em momento algum lhe teria sido pedido voto. E aqui não há necessidade, inclusive, de pedido expresso de voto. Se uma pessoa chega e consegue para você passar na frente dos outros na fila, e a pessoa não era para nem estar trabalhando na secretaria, é evidente que isso tem a finalidade eleitoral. E aqui nós estamos falando de abuso de poder, né, do abuso do poder político. Claro que tem a gravidade para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. Isso aqui não resta a menor dúvida. Nós estamos falando da saúde das pessoas. Então, não tem a menor dúvida que, atendida a gravidade exigida para fins de abuso. E aqui eu finalizo, e infelizmente tinha muito mais a falar, mas o tempo é super exíguo, retificando o parecer no ponto em que entende que não há conduta vedada. E parece que, se aqui estava sendo distribuído o serviço gratuitamente, que é o serviço de saúde, é distribuído gratuitamente. E a conduta vedada é promoção pessoal da distribuição gratuita de bens. O Ministério Público recorre nesse sentido. E o doutor Gomes teve a posição dele no parecer, mas eu aqui estou para sustentar também a posição do Ministério Público no primeiro grau, né? Ele tem essa voz aqui também. Se eu discordasse é uma coisa, mas eu concordo com a posição do Ministério Público no primeiro grau. Se a pessoa ela está conseguindo viabilizar para algumas pessoas, vou conseguir para você tal eco, não sei o quê, tal serviço na saúde, e é ela que está conseguindo, é promoção pessoal dela.
Não é o serviço público que está sendo prestado naturalmente, está sendo prestado porque ela está ali se promovendo. A figura dela passa a ser importante. Aí a promoção pessoal, aí também a conduta vedada, que ensejaria a cassação do diploma e a aplicação de multa. Então, com essas considerações, opina o Ministério Público e requer, no caso, o provimento do recurso, conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da candidata. O senhor está sem som, presidente. Presidente, o senhor está sem som. Eu achando que fosse lá. Desculpe, eu estava sem som achando que fosse lá. Desculpe, doutor Júlio. Vossa Excelência está com a palavra, pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. Saúdo o presidente, doutor André, doutor Thompson, relator. Saúdo e parabenizo o doutor Oyama pela posse como membro titular. Na pessoa deste, eu saúdo também os demais jogadores. Saúdo o representante da Procuradoria, doutor Fábio, advogados e demais presentes nessa sessão virtual. Bom, excelências, como o doutor Fábio falou, é muita matéria, pouco tempo mesmo. Mas algumas das matérias elencadas no recurso precisavam ser objeto dessa sustentação oral. Trata-se de uma AGE, então, promovida pelo MP em face da investigada Magali, em razão de suposta prática de abuso do poder político, mediante realização de condutas vedadas. Na sentença, excelências, o juiz eleitoral, embora não tenha reconhecido a prática de condutas vedadas, entendeu pela prática do abuso de poder político, determinando a cassação do diploma e a inelegibilidade de Magali. Todavia, no entendimento da defesa, essa decisão merece reparo. Destaca-se de plano que a cassação do diploma, no entendimento da defesa, é matéria que perdeu o objeto, em face do encerramento do mandato como vereadora de Magali no ano de 2020. Por outro lado, chama-se a atenção para a preliminar de inépcia da inicial, em face da impossibilidade de leitura das conversas colacionadas na exordial. Efetivamente, excelência, a maioria das preliminares invocadas pela defesa no recurso contra a expedição de diploma foram afastadas por esse tribunal regional. No entanto, essa preliminar específica de inépcia da inicial, ela foi acolhida em decisão monocrática do Dr. Luiz Lozecan, na ocasião, certo? E no processo que está em análise hoje, equivocadamente entendeu o juízo que não existe o vício apontado pela defesa, uma vez que bastaria aos advogados a verificação do inquérito instaurado dos documentos copiados à inicial, para compreender a extensão da acusação. Ocorre que, além dessa decisão divergir do entendimento adotado por esse tribunal lá no recurso contra a expedição de diploma, porque o próprio tribunal, naquela decisão, entendeu realmente que muitas conversas, números de telefones e datas estavam ilegíveis, o que dificultava o exercício de defesa. A sentença atacada, nesse caso, mesmo reconhecendo que as conversas na inicial fossem ilegíveis, entendeu que caberia à defesa buscar nos anexos processuais identificar as conversas objeto da inicial, o que não se pode concordar, visto que tal atribuição não compete à defesa. Os anexos processuais, excelência, são compostos por 5 volumes, sendo que destes, cerca de 600 páginas frente e verso contém milhares de conversas via aplicativo WhatsApp, não cabendo a defesa, em prazos exíguos, como são os eleitorais, ter de buscar identificar quais conversas tentou o autor da ação se referir. Outra preliminar que chama atenção, e dessa vez merece novamente a análise, é a preliminar do item 2.2 do recurso, que trata da nulidade da prova, em razão do acesso às mensagens travadas pelo WhatsApp após o prazo legal, face à ausência da renovação de medida que deferiu a quebra de sigilo.
bem como em razão da ausência de fundamentação na decisão que determinou a quebra de sigilo. E aí volta aquela discussão, se as conversas de WhatsApp podem ser caracterizadas como interceptações telefônicas, né? Enfim. Se destaca também a preliminar do item 2.3, que retrata o cerceamento de defesa ante a inexistência da juntada de todas as conversas existentes nos telefones, em razão da fragmentação das conversas entretidas, e também a preliminar do item 2.5 desordial, que trata acerca do encontro fortuito de provas. Essas preliminares não serão objeto de maior aprofundamento da defesa, tendo em vista que já foram efetivamente analisados em outro momento. Mas no mérito, Excelência, entende que também merece a reforma da decisão. Como bem destacado pelo nobre procurador, Dr. Fábio, a presente AIGE decorre da deflagração da Operação F5, que visava a apuração de possível inserção de dados falsos em cadastro SUS por parte de Magali em favor da ex-prefeita de Ivoti, não de Taquara, de Ivoti Maria de Lourdes. Pois bem, no entendimento da defesa, a simples deflagração e os objetivos dessa investigação comprovam, por si só, que se houvessem sido cometidos os ilícitos, nenhuma vantagem eleitoral teria recaído a Magali, na medida em que, se admitida a fraude, as pessoas beneficiadas seriam eleitores de Ivoti, não de Taquara. Outrosim, restou comprovado nos autos que desde o início de 2013 até 3 de julho de 2016, Magali foi a única servidora com cadastro e senha junto aos sistemas do Estado, apta a realizar o agendamento de consultas e exames, em que pese várias servidoras municipais atuavam no setor de agendamento de consultas, utilizando-se do seu login e senha. Inclusive, essa situação, Excelência, vai de encontro ao que o Dr. Fábio mencionou, de uma conversa com a servidora Eliane, que ela questiona qual era o login e senha. A folha 281 dos autos, houve uma juntada de um ofício remetido pela Secretaria de Saúde de Taquara, dando conta que o único login e senha para a marcação de exames e consultas era o de Magali ao longo dos anos, o qual era compartilhado entre várias servidoras do setor. Ou seja, em que pese todos os agendamentos e consultas no sistema sejam atribuídos a Magali, na prática, não se pode ter certeza de que Magali foi quem realizou o agendamento de eventual consulta ou exame. Além disso, Excelências, o mesmo documento deixa claro que quem define a prioridade de qualquer agendamento é o médico regulador do SUS, não cabendo ao servidor responsável pelo agendamento. Assim, pelo que se informou a Secretaria de Saúde no ofício da folha 281, não nos parece lógico entender que Magali rompeu a ordem cronológica de atendimentos para se beneficiar. A uma, porque todos os servidores utilizavam de seu login e senha, não se podendo atribuir com certeza absoluta eventual agendamento de exame ou de consulta a Magali. A duas, porque a definição de prioridade do atendimento compete ao médico, ou seja, mesmo que quisesse, Magali ou qualquer outro servidor ou servidora da secretaria não conseguiria romper a ordem cronológica de atendimentos. Ademais, as testemunhas ouvidas na ação confirmam os fatos em questão, assim como as demais testemunhas arroladas, que supostamente seriam beneficiadas, afastaram o agir ilícito de Magali. Merece destaque também fato não analisado pelo magistrado que proferiu a sentença, mesmo após a oposição de aclaratórios pela defesa. E o fato não analisado, Excelência, consiste na ausência de prova de que a linha telefônica número 51-8924-8496 era de titularidade de Magali e que estava em sua posse no período posterior ao registro de sua candidatura, situação primordial para o deslinde da presente AIGE. A linha em questão não foi apreendida na posse de Magali, o que seria a única forma de se ter certeza absoluta, a convicção de que o telefone em questão era efetivamente utilizado por essa. Está comprovado nos autos que a referida linha é titularidade da Prefeitura de Taquara e, por sua vez, é disponibilizada aos servidores da Secretaria de Saúde, situação não enfrentada pelo juízo de primeiro grau. E aí resta o questionamento. Como Magali estaria com a linha telefônica de titularidade da Prefeitura após a sua desincompatibilização? Como chegar a essa conclusão? Não há nenhum testemunho nos autos, Excelência, em que pese algumas pessoas mencionam que falavam com Magali,
Não há nenhum testemunho no sentido que os contatos com Magali se davam através dessa linha telefônica. E também não há nada que comprove que Magali, após a sua desincompatibilização, ficou utilizando a referida linha. Logo, no entender da defesa, é inviável a procedência da ação com prova advinda de conversações telefônicas atribuídas a Magali, porém, sem qualquer prova de que o telefone estava em sua posse, visto que não apreendido com essa e nenhuma outra prova concreta, absoluta e com convicção de que estava em sua posse. Outro fato que deve sejar a reforma da decisão é o fato que a sentença lastrou a condenação por abuso de poder político com base em fatos pretéritos ao registro de candidatura e também com base em fatos posteriores à eleição. Os fatos pretéritos ao registro de candidatura e posteriores ao pleito não são passíveis de caracterização de abuso de poder político, com a devida vênia. Como se não bastasse, não há prova de que Magali, se é que realizou algum agendamento, os teria realizado excedendo suas prerrogativas funcionais, excelência, e ainda de que teria agido com desvio de finalidade, com objetivo de voto. As testemunhas ouvidas, utilizadas pelo juiz como fundamento na sentença, excluíram qualquer postura de Magali, no sentido de que esta se mostrava como a única pessoa capaz de conseguir consultas, exames e procedimentos, mediante a contrapartida eleitoral. Inclusive, o juiz eleitoral mitigou o conteúdo desses depoimentos em juízo em prejuízo à recorrente Magali, situação que não pode se admitir. Não pode, no entender da defesa, se realizar uma valoração negativa do que disseram as testemunhas, fazendo presunções acerca das razões que as levaram a dizer isso ou aquilo. Deve ser interpretado o que elas efetivamente disseram. E não imaginar as razões que levaram a dizer. Por gentileza. Excelência, já encerro. Eu gostaria que o senhor encaminhasse o encerramento, que o prazo já se esgotou. Encerrando, excelência. Então, excelência, no entendimento da defesa, não há como haver a condenação da Magali por fatos que não desbordam do que efetivamente era a sua função na Secretaria de Saúde. E não poderia Magali se furtar de suas funções simplesmente por ser ano eleitoral. A condenação, nesse caso, se deu com base em meras presunções, o que não se pode se admitir. Diante disso, postula-se a reforma da decisão atacada com o julgamento de total improcedência da AD. Muito obrigado. Peço desculpa pelo alongamento do tempo, mas a matéria é grande. Sem problema, doutor. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reitero os cumprimentos feitos aqui, em especial ao Ministério Público e ao nobre advogado. Eu vou fazer um resumo, o voto é bastante extenso, eu vou fazer um resumo, mas peço a paciência um pouco dos colegas, que realmente aqui eu teria que abordar mais alguns temas. No que diz respeito aos preliminares, senhor presidente, a imensa maioria já foi examinada no processo anterior. Eu, desde já antecipo, que estou rejeitando todas, inclusive transcrevendo nesse sentido e adotando como razões de decidir o parecer do Procurador Regional Eleitoral. Apenas, tendo em vista o destaque na sustentação oral da preliminar de inépcia da inicial, eu refiro que, no caso, não se pode confundir inépcia da inicial com eventual imprestabilidade da prova. Então, isso que constitui matéria de mérito, de modo pelo qual, então, estou me reportando ao parecer, o exaustivo parecer do doutor representante do Ministério Público e rejeitando as preliminares. No que diz respeito ao recurso de Magali, aqui temos recurso tanto de Magali quanto do Ministério Público. Recurso de Magali. Restou devidamente comprovado que Magali trabalhou no setor de marcação de consultas da Secretaria Municipal de Saúde. E durante o período no qual ela deveria estar afastada das suas atividades, permaneceu no exercício irregular do cargo e, valendo-se de suas relações e influências do setor, promoveu o agendamento de consultas médicas pelo SUS, em prol de sua candidatura. A partir de contatos com servidores e servidoras, Magali providenciava a agilização de agendamentos do SUS com o propósito de angariar votos e obter o proveito eleitoral. A prova testemunhal coletada, a extração dos conteúdos das conversas mantidas entre Magali e servidores públicos demonstram de forma extrema de dúvidas a grave e reprovável conduta da recorrente, que em seu apelo insiste em colocar em dúvida o envolvimento na prática ilícita. Contudo, inequívoca a conduta irregular da recorrente, que promoveu um verdadeiro palanque eleitoral por meio do agendamento de consultas pelo SUS, em troca de votos, em detrimento de inúmeros cidadãos que pacientemente aguardavam ser atendidos. Quanto ao conjunto probatório,
Novamente, peço vênia para colacionar a análise feita pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, que examinou os itens de prova de forma pormenorizada. E eu transcrevo aqui o parecer do ilustre Procurador Regional Eleitoral, parecer esse que já foi resumidamente enfrentado por Sua Excelência e é do conhecimento do nobre advogado. Acrescento que esse tribunal, em 6 de setembro de 2017, sob a relatoria do desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, apreciou em conjunto as AGEs de número 567 e 569, ambos de 2018, originárias de Ivoti, com características idênticas ao caso aqui examinado. Essas ações eleitorais foram ajuizadas com base em procedimento investigatório criminal instaurado pela Promotoria de Justiça Especializada de Porto Alegre, com o intuito de investigar a prática de crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informações, além de eventuais crimes conexos por parte de Magali e de Maria de Lourdes Bauerman, esta última candidata a majoritária no município de Ivoti. Naqueles autos de Ivoti, AIG 567, restou demonstrada fraude por meio de inserção de dados falsos sobre o endereço de pacientes, notoriamente domiciliados em Ivoti, na condição de residentes em Taquara, no sistema informatizado em utilização pela Central de Agendamentos da Rede Pública de Saúde. Os fatos foram, na época, amplamente divulgados pela grande mídia nacional, pela TV, jornais e internet, conforme matérias jornalísticas juntadas nos autos de ambos os processos. A investigação foi instaurada em 16 de setembro de 2016, a partir das declarações prestadas perante a Promotoria de Justiça de Estância Velha, o funcionário público lotado na Secretaria Municipal da Saúde de Ivoti, revelando que, por razões partidárias, havia fraude na marcação de consultas médicas especializadas no Sistema Único de Saúde, com a finalidade de agilizar o atendimento em unidades hospitalares localizadas em Porto Alegre. Ficou provado naqueles autos de Ivoti que a interferência na fila de espera do SUS prejudicou os pacientes realmente graves, que esperavam regularmente por atendimento médico, em situação mais premente do que as pessoas favorecidas pela candidata recorrente. Os pacientes reclamavam aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Ivoti da demora no agendamento e retiravam a documentação médica lá depositada, afirmando que entregariam diretamente para a Maria de Lourdes Bauer, candidata majoritária, porque ela conseguiria agendar de forma mais rápida. Isso, entre aspas. Transcrevo, por oportuno, trecho do que constou do voto do eminente desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes. E aí eu transcrevo o voto de Sua Excelência, que minudentemente examina essa questão. Acrescento, diante da inequívoca prática ilícita, por ocasião do julgamento das AES 567 e 569, foi determinada a realização de novas eleições no município de Ivoti, cuja ementa do acordo reproduz o que interessa. Transcrevo ambas as emendas. Registro ainda que esse tribunal, em 17 de dezembro de 2019, em feito da relatoria do desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga, julgou procedente o recurso contra a expedição de diploma, no sentido de cassar o diploma conferido a Magali, ora recorrente, que versava sobre a ausência de compatibilização do cargo que mantinha na Secretaria de Saúde de Taquara, envolvendo a prática dos mesmos ilícitos objetos dos presentes autos. Colaciono trechos da ementa, transcrevo a ementa deste acordo. Dessarte, no mínimo, pela terceira vez, esse tribunal examina esses fatos lamentáveis e graves envolvendo fraudes na marcação de consultas pelo SUS, com o uso da estrutura pública, tudo com o único propósito de obter dividendos eleitorais a qualquer custo. Magali, valendo-se da função que ocupava, na chefia do setor de regulação e marcação de consultas, prestava favores usando a máquina pública e o acesso aos funcionários que operavam o sistema de saúde, procedendo à inserção de dados falsos para obter privilégios e agendamentos em curto espaço de tempo, em detrimento de outros cidadãos que aguardavam, de acordo com a ordem de atendimentos que deveria existir. A prova colhida demonstra que Magali determinava aos servidores que promovessem as alterações dos dados clínicos dos pacientes, tudo com o objetivo de alterar a ordem de consultas e favorecer indivíduos que pudessem garantir mais um voto. Chama a atenção trecho da sentença, na qual o magistrado procede à reconstrução das orientações emanadas de Magali. E eu transcrevo essa passagem da sentença. Evidente que a recorrente Magali, para ganhar votos à sua candidatura, agiu de modo fraudulento, utilizando-se de dados falsos e informações não verídicas, para que o atendimento pelo SUS fosse procedido de forma mais rápida, tudo com o propósito de obter a conquista da vitória nas urnas. O relatório de análise dos objetos apreendidos na medida de busca e apreensão realizada
na rua 17 de junho, número 2441, Itaquara, na sala do setor de transporte e marcação de exames, foram identificadas inúmeras conversas da recorrente Magali e outros interlocutores envolvendo justamente essas práticas ilícitas. Como bem mencionado na sentença, restou demonstrado por meio de perícia realizada nos celulares apreendidos que Magali era referência na marcação de consultas e exames, mantendo-se em plena atividade na função que exercia junto à Secretaria de Saúde. Assim, aliando-me ao que constou no parecer da douta Procuradoria Eleitoral e sentença do juiz Ocó, tenho como conjunto probatório evidenciou a conduta ilícita de Magali, que, embora desincompatibilizada formalmente do cargo que ocupava, continuou a exercer a função de gestor do setor de marcação de consultas, servindo-se de toda a estrutura da administração e do temor reverencial dos servidores ocupantes do cargo hierarquicamente inferior para, de modo nada republicano, providenciar o agendamento das consultas e exames pelo SUS, com benefício e privilégio a eleitores e eleitoras que pudessem lhe garantir dividendos eleitorais. Faço uma análise aqui do abuso de poder no direito eleitoral, trago a doutrina e refiro também a legislação em causa e concluo que todos essa doutrina e a legislação se amoldam exatamente à conduta praticada pela recorrente. No que diz respeito ao recurso do Ministério Público Eleitoral, o magistrado Ocó julgou não caracterizada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97, ao entendimento de ser ilícito de legalidade estrita. E requisitado quando o ponto, o Ministério Público recorre. Eu também estou confirmando a sentença nesse ponto, porque para a caracterização dessa conduta é preciso que bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, sejam distribuídos com uso promocional, de forma a beneficiar partidos políticos ou candidatos. A jurisprudência do TSE e o transcrevimento a respeito exige para sua configuração que a distribuição de bens e serviços sociais ocorra durante o suposto ato promocional. No caso, o SUS é um serviço público oferecido de forma permanente ao cidadão. A atuação de Magali foi no sentido de, valendo-se de sua função pública, facilitar o ingresso do SUS, sem que tenha havido a realização de um ato promocional e a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeado ou subvencionado pelo poder público. Assim, ainda que demonstrada a grave conduta de favorecimento para o ingresso no SUS, por meio da inserção dos dados falsos, não há que se falar em conduta vedada, cujo pressuposto a perfectibilização não se aperfeiçoar. Por tais motivos, deve ser mantida nesse ponto também a sentença. Assim, senhor presidente, por derradeiro, consigno que a cassação do diploma em relação ao pleito de 2016 perdeu objeto em face do transcurso do mandato. Remanesce, contudo, a inelegibilidade por 8 anos, a contar das eleições de 2016. Por esse motivo, rejeito todas as preliminares e voto pelo desprovimento dos recursos. Esse é o voto, senhor presidente, pedindo pene aqui por ter sido mais extenso a leitura do mesmo. Absolutamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Não havendo, então, vamos proclamar o resultado do recurso. Também estou acompanhando o eminente relator. E o recurso 060.0030/26 de Taquara, a unanimidade rejeitaram as preliminares e negaram provimento aos recursos. O próximo é o recurso 060.0221/31 de Quaraí, também de relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Aqui temos o recurso apresentado pela coligação Quaraí Pode Mais. E haverá manifestação oral por parte da doutora Edinara Teixeira de Menezes, pelo recorrente coligação Quaraí Pode Mais, e o doutor André Castro Camilo, pelo recorrido Jefferson da Silva Pires. Consulto a ambos advogados se concordam com a dispensa do relatório. Então, passo desde logo a palavra para a doutora Edinara Menezes, que falará pela recorrente à coligação. Está sem som, doutora Edinara. Está sem som.
Obrigado. Eminente desembargador, saúdo a todos os componentes desta corte, em especial ao desembargador Oyama de Moraes, ao qual parabenizo pela sua nomeação. Saúdo ao representante do Ministério do Procuradoria do Estado, saúdo aos colegas, aos servidores públicos e à demais assistência. Excelentíssimos desembargadores, o recurso que hoje venho até esta tribuna sustentar tem como norte um princípio que todos nós, operadores do direito, um dia acreditamos. É o princípio da justiça. É a crença de que o nosso ordenamento jurídico, de que nossas leis e os operadores do direito sempre buscam a mesma direção, a direção e o intuito de fazer justiça. E é com base nesta crença inabalável que hoje pugnamos pela reforma da sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a presente AGE. E nesse momento eu faço uso das palavras do nobre desembargador Thompson Flores, quando saudou o desembargador Oyama e disse que uma das principais fundamentos dessa corte é manter o equilíbrio e a lisura dos pleitos, garantindo com isso que não existam ações que venham a proceder esse desequilíbrio. É com base nesta fundamentação que pedimos a reforma da decisão de primeiro grau, pois os fatos foram todos provados no decorrer do processo. E embora a juíza de primeiro grau tenha considerado que a matéria publicada não favoreceu nenhum candidato e houve uma única reportagem, com a máxima vênia, a excelentíssima juíza não analisou tudo que foi orquestrado com a apresentação. E aqui nós provamos, assim como o próprio procurador de justiça mencionou em seu parecer, todos os atos que corroboraram para o deslinde da ação. Entre eles, nós começamos alegando que houve sim o planejamento. O planejamento da matéria começou e se teve início com um critério. O proprietário e editor do jornal era irmão do principal líder político da coligação dos acusados. Aqui começou. Segundo, a tiragem desse jornal foi aumentada em 140%, única e exclusivamente para essa matéria. Nos dias atuais, ninguém aumenta um jornal em 140% se não tiver um objetivo definido. E aqui havia um objetivo definido. A publicação de uma matéria que não se poderia nem dizer que era notícia, pois os fatos haviam ocorrido há 3 meses antes. Não era notícia atual. Mas era uma matéria com base em uma decisão judicial, o que por si só já traz a ideia de veracidade e o impacto da matéria. E houve sim esse impacto, pois se acharmos que não houve, nós vamos estar subestimando o próprio Poder Judiciário. No momento atual em que vivemos, dizer que uma pessoa está sendo investigada já é um passo para dizer que essa pessoa foi condenada. É assim hoje o nosso momento político. E isso foi utilizado. Foi utilizado, sim, pelos acusados, que trouxeram a descrição de uma matéria que referia a uma ação pública, mas com a capa determinando. Foi indisponibilizados os bens do prefeito e, então, o candidato atual por improbidade administrativa. Essa era a matéria. Esse jornal teve a sua tiragem quase triplicada. Chegando no município, no mesmo dia que chegou, e aqui nós estamos falando de um município distante da capital, os jornais chegam por ônibus ainda, de manhãzinha, quando chega o ônibus da capital,
No momento em que chegou, às 8 horas da manhã, esse jornal já estava sendo distribuído gratuitamente em todos os cantos da cidade. Então, isso não é um jornal vendido. Isso foi um jornal distribuído como forma de propaganda política. E ele foi distribuído gratuitamente por candidatos, inclusive, candidatos a vereador, o próprio acusado, candidato a vice-prefeito, também andava distribuindo o jornal, estavam fazendo ações políticas no mesmo dia da distribuição do jornal, e por aí os fatos vão comprovando que o acusado, Claudino Murilo, não só atuou na distribuição, como já sabia também, previamente, de que essa matéria seria publicada, pois aí trouxemos aos autos as gravações do próprio candidato Claudino, trouxemos aos autos também o depoimento do Frank, conversando sobre essa matéria antes da sua publicação. E o candidato Claudino, com o conhecimento que tem do direito, pois é bacharel em direito, ainda orientava esse comunicador de que ele poderia publicar a matéria sim e que não seria condenado de nenhuma forma porque tratava-se de uma matéria verdadeira. Quer dizer, a matéria foi utilizada, a matéria do judiciário, mas com o único intuito de alterar o pleito, maculando o pleito. A juíza entendeu que não houve impacto da matéria no município. E aqui, nobres desembargadores, eu faço questão de frisar que nós estamos falando de um município com 17 mil eleitores. Um município onde as eleições são acirradíssimas, são disputadas voto a voto. E a decisão desse pleito se deu por 116 votos. No processo, existe prova documental e declarada pela própria defesa que um dito simpatizante dos acusados teria comprado no mínimo 200 jornais e distribuído gratuitamente. E refere mais esse simpatizante, que teria distribuído e conversado com o candidato Claudino sobre isso, que lhe agradeceu o fato. Pois eu lhes digo mais, o candidato Claudino, hoje vice-prefeito, e o acusado, a prefeito Jefferson Pires, continuam agradecendo até hoje a esse simpatizante. Pois esse simpatizante foi nomeado atualmente para o cargo de diretor do hospital, a única casa de saúde do município, como o segundo maior salário do município. O primeiro salário é do prefeito e o segundo salário é desse simpatizante que na época dizia não ter interesse algum no resultado do pleito, que só estava comprando e distribuindo o jornal por querer que a notícia viesse à tona. Foi esse simpatizante, hoje o segundo maior salário do município. Companheiro do acusado Claudino do Clube de Tiro, onde trouxemos, inclusive, nos autos várias postagens do próprio simpatizante e junto até foto com o candidato Claudino. Esses fatos mostram toda a orquestração do plano. E o que isso trouxe? Essa notícia não foi usada só no jornal, essa notícia também foi usada nos meios de comunicação, nas propagandas eleitorais, e essa notícia, sim, gerou um grande impacto na população. E esse impacto, excelências, não tem como ser ignorado no momento que a eleição foi decidida por 116 votos. Essa foi a diferença. Nós tivemos um jornal com 1.200 edições distribuídas, mas comprovado 200. Só que os outros jornais também foram distribuídos na cidade, porque esse veículo de comunicação tinha comumente a publicação de 500 exemplares. Então, foram 700 exemplares a mais para um único fato e sob uma única publicação. Outra coisa que é importante trazer ao conhecimento de vossas excelências é que os candidatos
Claudino e Jefferson Pires já foram condenados por essa corte na AIG 258036 de 2008 sendo que o candidato Jefferson Pires já teve o seu diploma cassado por uso indevido dos meios de comunicação social. O candidato Claudino também foi condenado e só não teve seu diploma cassado porque não foi eleito na época. Isso é outro fato a ser observado, a Vossas Excelências. A política no nosso município sempre foi acirrada, como já referimos, e qualquer ação pode vir a repercutir e mudar o rumo de uma eleição. E essa eleição foi decidida por 116 votos. Todos os fatos aqui mostraram e comprovaram as ilicitudes praticadas. Diante disso, corroborando o parecer do Ministério Público, é que pugnamos pelo provimento do nosso recurso e a alteração da sentença COO, decretando a cassação do diploma dos candidatos Claudino Murilo e Jefferson Pires, bem como a decretação da inexigibilidade deles, pois as referências que o senhor promotor fez de que a vinculação deles não estava aprovada, mesmo tendo provas da ligação do senhor Claudino, foram comprovadas com esse último ato, inclusive... Doutora Edinara, por gentileza, pediria que a senhora concluísse, que já esgotou o tempo. Certo, presidente. E são por esses fatos que se requer o provimento do recurso apresentado. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor André Castro Camilo, pelo recorrido Jefferson da Silva Pires. Pois bem. Inicialmente, eu quero saudar o excelentíssimo senhor desembargador, doutor André Vilarim, presidente desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, e também o desembargador Thompson Flores, relator desse recurso eleitoral, os excelentíssimos desembargadores, o doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral. Da mesma forma, estendo meus cumprimentos aos colegas advogados, ao secretário dessa sessão, doutor Rogério, aos demais servidores da corte, à comunidade de Quaraí, ao qual agradeço imensamente por ter permitido que faça parte da sua história e que lá na fronteira oeste do nosso grande estado acompanhe atentamente esse julgamento. Em análise apertada, nobres julgadores, a prova produzida nos autos e após a oitiva das testemunhas, né, a magistrada da 36ª Zona Eleitoral, acertadamente julgou no tocante ao mérito e declarou improcedente a investigação judicial eleitoral, afastando as imputações de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social pelos investigados Jefferson e Murilinho. Eis que não foram demonstrados a distribuição gratuita de jornal em número minimamente expressivo a corromper a legitimidade do pleito em campanha eleitoral e, segundo, a atuação direta ou indireta dos investigados a influenciar a publicação da reportagem. Também não houve influência no número de jornais impressos e vendidos pela imprensa jornalística Sentinela do Jaral, e também na distribuição gratuita do periódico, que, obviamente, poderia acarretar gravidade necessária, né, às imputações do artigo 22, inciso 14, da própria Lei Complementar 64. Contudo, é bom que se restabeleça a verdade, pois, como diz na fronteira oeste, com toda a vênia, a doutora Edinara fez, nas suas alegações, apenas dilações. E, obviamente, com todo respeito ao representante do parquet, há algumas posições que não devem prosperar, em razão de não serem dignos de verdade. Primeiro deles, a matéria publicada pela empresa Sentinela do Jaral, que é a responsável pela circulação do diário Folha de Quaraí, ela é verdadeira. A publicação é verdadeira e, como se depende dos autos, a publicação em questão se limitou a notificar um fato sem qualquer finalidade de prejudicar, por qualquer que fosse o meio, o senhor Mário Raul e Ricardo Gadré. Vê-se que nenhuma linha, matéria, leva o leitor a crer que se tratou de condenação definitiva por improbidade administrativa ou alterou o texto original da decisão, que, em tutela de urgência, não
que se deu em tutela de urgência, não havendo emissão de opinião particular acerca do fato. E mais do que isso, oportunizou de que, como todo bom jornalista, que os interessados manifestassem a sua posição com relação ao fato. Segundo, durante a campanha eleitoral não há vedação à publicação de notícias verídicas, a menos que estas beneficiem a imagem de candidatos, o que não é o caso. O fato Rambrecht, do qual o candidato Mário Raul e Ricardo Gadré são vinculados, há muito tempo é conhecido no município de Paraí região, tendo sido objeto de uma CPI na Câmara Municipal de Vereadores, e mais do que isso, tendo sido objeto de reiteradas publicações em sites de notícia, como o G1, e também matérias televisivas, inclusive do Grupo RBS, cujas equipes estiverem em local para verificar o que havia ocorrido. Como se bem sabe, jornalista não pode brigar com a notícia, não foi a notícia que prejudicou, se é que prejudicou o candidato recorrente. Tanto é que o então candidato Ricardo Gadré se elegeu como o segundo mais votado na chapa proporcional, obtendo a vaga no parlamento local como representante daquela comunidade. O que prejudicou o candidato a prefeito foi a sua vida pregressa, jamais a publicação. Terceiro, a notícia não era velha, como defendida, inclusive pelo autor da ação e pelo Ministério Público. Embora os atos de improbidade noticiados tenham ocorrido em 2016, durante a gestão do ex-prefeito Ricardo, a decisão interlocutória que indisponibilizou os bens do referido gestor Edmário foram exaradas no dia 27 de julho de 2020. A intimação é que se deu através de mandato de expedição no dia 4 de novembro de 2020, ou seja, 13 dias antes da publicação da matéria jornalística em questão. Assim, embora a decisão tenha sido publicada 27 de julho, 4 meses antes da publicação jornalística, os mandatos de intimação só foram expedidos pela Justiça Estadual no dia 4 de novembro, sendo que antes dessa data inexistiu qualquer outra movimentação nos autos. Quarto, o ilustre procurador regional eleitoral equivoca-se ao assentar em seu parecer, que há pouco foi referido pela doutora Edinara, abre aspas, aguardou-se, já que o fato não era recente, a proximidade do pleito para fazer a divulgação do fato, extremamente negativa à campanha do candidato Mário Raul, e também de Ricardo Gadré, fecha aspas. Bom, a notícia de indisponibilidade dos bens era contemporânea, e a maior prova disso é a própria narrativa do advogado, que fez a defesa, então, de Ricardo Gadré e Mário do PT à época da publicação, dizendo que sequer haviam sido intimados da decisão. Quinto, as alegações de que a tiragem de jornal a Folha de Paraí fora superior à média não podem prosperar, todavia, né, doutora Edinara, não poderão prosperar, pois das próprias declarações contidas nos autos do diretor do jornal, o seu José Luiz Teixeira de Souza, que relatou, né, que o periódico tem tiragem entre 500 e 1.000 unidades, e que isso depende da notícia a ser vinculada naquela tiragem. Quanto maior repercussão a notícia, maior a tiragem. Por óbvio que uma edição jornalística contendo notícias relacionadas a um dos maiores escândalos do município, com cerca de apenas 20.000 habitantes, deveria ter mais venda e procura. E por isso que a empresa jornalística decidiu majorar a tiragem da edição em encomenda. Faturaria mais, obviamente. Esse fato resta comprovado nos autos com a juntada de notas fiscais, o que é bastante comum, pois a depender do tipo da notícia, como já referi, há um aumento na procura e, obviamente, há um aumento no faturamento. Em períodos de pandemia, obviamente, a empresa está atenta ao mercado. Sexto, também, ao contrário do consignado em parecer ministerial, não se pode precisar se houve, de fato, a distribuição de jornais gratuitos, de forma expressiva. O que se tem é que a aquisição de 200 unidades se deu por uma pessoa que havia interesse, possuía algumas rusgas pessoais com os candidatos e acabou realizando a distribuição. Mas que, em razão do início da distribuição e de ameaças proferidas por algumas pessoas vinculadas ao grupo interessado no provimento desse recurso, acabou-se por devolvendo os jornais e não se efetivando a entrega da totalidade dos 200 jornais que foram adquiridos por um terceiro. Sétimo, as provas trazidas aos autos, à própria ação, não corroboram com as alegações, em absoluto.
vez que não foi possível concluir pela efetividade da participação dos recorridos, seja na produção da matéria jornalística, seja na distribuição gratuita dos jornais, a ponto de caracterizar abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação, como bem registrou a magistrada na sentença DRA. A ausência de tais provas inequívocas e com robustez quanto ao envolvimento dos requeridos é condição suficiente para que seja mantida a sentença. Então, é isso que não se pode elidir legitimidade ao mandato popular obtido nas urnas, fundado em meras suposições e alegações, como se pretende. Com efeito, a tiragem superior ao usual, a entrega gratuita de alguns exemplares não são fatos que se revestem de gravidade, especialmente quando um dos atingidos pelo impacto da matéria e principal envolvido nos atos de improbidade administrativa, né, acabou por se tornar eleito. Nono, por puro e restrito amor ao debate, não se pode olvidar, né, e eu espero que essa corte não se exima do fato de que o uso indevido dos meios de comunicação se configura quando há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição maciça de um dos candidatos nos meios de comunicação em detrimento dos demais. De modo, obviamente, a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, que de forma alguma acabou acontecendo. O fato de haverem mais dois candidatos no pleito, faz com que se perceba de que isso não trouxe um prejuízo. Então, havendo outros dois candidatos a prefeito além de Mário, não se pode sustentar que apenas a candidatura do Jefferson Pires foi beneficiada. Obviamente, isso é descabido. 10º e último, finalizando, presidente. Não houve diferença entre o resultado das urnas e as pesquisas realizadas anteriormente à vinculação do jornal. Então, por conta disso, houve uma única pesquisa eleitoral, e essa pesquisa eleitoral já apontava Jefferson Pires como vencedor e Mário, do PT, como segundo colocado. Para encerrar, então, presidente, e pedindo escusas pelo adiantado, pedimos, né, pelo não provimento do recurso interposto pela coligação Quaraí Demais e, consequentemente, pela manutenção da sentença proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Quaraí, da qual pedimos em absoluto desprovimento do recurso. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos vereadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, dos advogados que se encontram na tribuna, e uma saudação especial à nossa assistência. Bom, o caso em si já foi bem explanado pelos dois advogados, né? E a posição do Ministério Público é que aqui houve benefício, houve uso indevido dos meios de comunicação social, abuso do poder econômico, em benefício dos candidatos que foram eleitos. Daí correta a cassação do diploma, mas não a aplicação da sanção de inelegibilidade, porque não fica claro exatamente assim a participação deles nessas condutas de terceiros. Então, nesse sentido, é que nosso parecer é pelo provimento parcial. E, assim, alguns detalhes. No processo, basta olhar documento que foi juntado com a petição inicial. Com a petição inicial foi juntado cópia do jornal, deste jornal. E até fui dar uma olhada agora para confirmar a data, né? Porque eu havia mencionado no parecer que a sentença se equivocava quando falava em 16 de novembro. Se não me engano, até seria depois das eleições. E que, na verdade, era 16 de outubro. A data da divulgação teria sido 16 de outubro. Aí fui até dar uma olhada ali no exemplar, né? E o exemplar que foi juntado com a petição inicial está aqui, tentando chegar aqui, mas é um segundo, acho que, documento juntado, mas está ali o exemplar, juntado com a petição inicial, é que ela não está abrindo agora aqui. Ele fala em 16 de outubro. 16 de outubro é a data, né? E aí já tem alguns aspectos interessantes aqui. Por exemplo, a questão da pesquisa. Aqui, por exemplo, é o ID 12870-583, jornal. 12870-583, esse é o anexo da petição inicial. Então, aí está 16 de outubro. Então, tem duas questões interessantes aí.
Essa pesquisa eleitoral é de 24 de outubro. Ela é posterior a essa data, então não é anterior à divulgação, a pesquisa eleitoral. Isso está mencionado nos memoriais que foram encaminhados pelo recorrido. A data da pesquisa eleitoral, 24 de outubro. É posterior à divulgação. Outra coisa, a questão da notícia não ser recente. Não era recente, porque se a decisão judicial era de julho, nós estamos falando de outubro. Aí foi mencionado, não, mas o fato recente era intimação, teria havido a intimação, e essa intimação é que trouxe à tona o fato. Mas não, a intimação é de 4 de novembro. A intimação é posterior à publicação, ou seja, entre a decisão judicial de julho e a divulgação com uma tiragem muito maior deste jornal, passaram-se vários meses, e nesse interregno não aconteceu nada no processo. Nenhuma intimação, não aconteceu nada de diferente. Ou seja, quem teve ciência disso, teve ciência e segurou essa informação, que deveria ter sido, então, divulgada na época própria, próxima da decisão judicial, e não próxima da data do pleito. Na verdade, foi divulgado próximo da data do pleito. E foi divulgado. E o problema aqui não é liberdade de expressão, claro que se pode, não teria nenhum problema, divulgação, surge uma informação como essa, interesse os eleitores ter conhecimento disso, membro do Ministério Público, eu acho ótimo que se faça a divulgação, só não concordo que a divulgação se dê, na verdade, não com o intuito de liberdade de expressão, mas sim com o intuito de influenciar num determinado pleito eleitoral, como ficou verificado aqui. Se verificou aqui isso por algumas questões, assim, alguns elementos fáticos que foram confirmados tanto pelo Ministério Público como pela sentença. Né? Eu me baseei no que a sentença e o Ministério Público consideraram como fatos reconhecidos. Eu só dei uma valoração jurídica, no meu parecer, eu só dei uma valoração jurídica diversa aos fatos reconhecidos na sentença e no parecer do Ministério Público de primeiro grau. O parecer também entendeu que não havia aqui o ilícito. Né? O Ministério Público entendeu, mas eles trouxeram fatos que me pareceram, ao ler esses fatos e vendo eles reconhecidos, eu digo, bom, aqui está me parecendo que houve sim uso indevido dos meios de comunicação social. Primeiro, essa notícia de um fato extremamente relevante, somente próximo do pleito, né? O fato de ter sido, então, numa média de jornais de 500 exemplares, nessa data são publicados 1.200 exemplares, volume muito maior, né? De uma notícia antiga, importante, mas antiga, que não houve nenhum fato que pudesse ensejar e justificar por que dessa demora na divulgação dessa notícia. E aí nós vemos, por exemplo, uma das pessoas que apoiava a candidatura deles, isso é fato que está confirmado nos autos, ele adquiriu 200 exemplares para distribuir gratuitamente. E o que mais me fez opinar nesse sentido, de que aqui havia gravidade para afetar a normalidade e legitimidade do pleito, e veja bem, a pessoa faz essa doação, uma doação para a campanha, vou pegar esses exemplares, vou doar para os eleitores, estou fazendo propaganda, no final das contas, desfavorável a um candidato e favorável a outro, mas isso aí foi declarado na prestação de contas, isso aí é um gasto a favor do determinado candidato, ele fez um gasto a favor. Essa pessoa que até, agora que eu vi que foram notados os documentos nos autos, né, que assumiu agora o hospital. Esse foi o que adquiriu 200 exemplares. Tá? Então, o Ministério Público é totalmente a favor da liberdade de expressão e que notícias como essa fossem divulgadas, mas não dessa forma, não há manipulação da notícia. Não aí que entra o uso indevido dos meios de comunicação social. É isso que consta na Lei Complementar 6490, o uso indevido dos meios de comunicação social. E o abuso do poder econômico, porque isso aí tem custo. Se você tem um determinado periódico, normalmente são 500 exemplares, vai 1.200 exemplares, daí vai alguém lá e adquire 200 exemplares, começa a distribuir gratuitamente, nós temos aí o abuso do poder econômico também. Né? Então, todos esses fatos aí, eles foram reconhecidos pelo juízo. E o juízo entendeu, mas entendeu o juízo que não, que enfim, isso aí não haveria ilícito e que não haveria gravidade para afetar. Acontece assim, que a questão da gravidade até pode um fato muito grave, mas ele não ter a potencialidade para influenciar o resultado do pleito e você afastar, você mesmo assim condenar pelo abuso, porque a lei diz que não precisa haver a lei diz que precisa haver a potencialidade para influenciar, para você caracterizar o abuso. O fato pode ser grave em si, mas quando o fato ele tem efetivamente uma potencialidade, o fato é grave também por causa disso. É evidente que o fato é grave, porque nós estamos falando em prejuízo à normalidade e legitimidade do pleito. Esse é o bem jurídico tutelado.
E se você consegue afetar, inclusive, o próprio resultado da eleição, é claro que houve prejuízo à normalidade e legitimidade do pleito. Então, neste ponto, a diferença de votação de menos de 200 votos entre um e outro candidato, entre o primeiro e o segundo colocado, veja bem, o segundo colocado, aí foi afirmado, não, mas se tivesse afetado, ele teria tido uma votação pior. Não é essa a questão é a seguinte, qual foi a diferença de votos? Foram 100 e poucos votos. Foram quantos exemplares a mais? 700 exemplares a mais. É porque se fala, não, são 1.200 exemplares para um colégio eleitoral de 17 mil, mas não é essa a questão. A questão é que nós estamos falando de uma diferença de 100 e poucos votos. Nós estamos falando de 700 exemplares a mais. E nós estamos falando de 200 exemplares que foram adquiridos para serem distribuídos gratuitamente, inclusive. Além do volume maior, teve esse aspecto. Então, em virtude disso, não tem como não considerar essa pequena diferença de votos. Provavelmente, se a diferença de votos fosse muito maior, fosse 5 mil, eu não estaria opinando aqui, entendendo que não teve gravidade para afetar. Mas numa situação como essa, no caso concreto, analisando o caso concreto, eu entendo que sim, teve gravidade para afetar a normalidade e legitimidade do pleito. Né? E o fato era muito grave também, né? Tem que considerar o que é o fato noticiado. O fato noticiado é um fato bastante grave que afeta diretamente qualquer candidato. Né? Teve os bens tornados indisponíveis pela Justiça Eleitoral. Isso é um fato, assim, e bem divulgado, como foi, né? Tem toda uma capacidade de afetar uma eleição e de pegar o voto daquelas pessoas que ainda estão indecisas e fazer eles decidirem não por um ou por outro. Bastava que não decidisse a favor do que foi em segundo lugar. Porque se aqueles que queriam votar nele votassem nele, ele seria primeiro colocado. Bastava que as pessoas deixassem de votar nele, ainda que votassem em terceiro colocado, no quarto colocado, não interessa. Deixou de votar nele e o outro conseguiu o primeiro lugar. Então, é aí que está realmente, matematicamente, mais ou menos, assim, é claro que a gente não vai sempre usar um critério matemático, mas não dá para desconsiderar diferença de votos e o fato em si, qual é a capacidade dele. Se nós estivéssemos falando de um jornal, de 2 jornais, eu não estaria falando aqui de gravidade, de capacidade para afetar a normalidade da legitimidade do pleito, mas não, nós estamos falando de 700 jornais a mais, aqui a média, e 200 deles adquiridos gratuitamente. Então, com essas considerações, mas entendendo que não ficou comprovado, porque para aplicar a sanção de inelegibilidade futura, tem que haver o elemento subjetivo, é uma sanção. Então, tem que haver a prova mesmo de que o candidato não só foi beneficiado, como ele efetivamente participou, participou, assim, teve uma participação, né? Tem que estar comprovado o elemento subjetivo, e aí, nesse caso, nós entendemos que não estava comprovado o elemento subjetivo, daí entender que não é o caso de aplicação da sanção de inelegibilidade, mas apenas como foram efetivamente beneficiados pelo abuso do poder e pelos indevidos meios de comunicação social, a sanção de cassação do diploma. E então, o nosso parecer é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para que seja cassado o diploma dos investigados, determinando-se nova eleição para o município de Paraí. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu reitero os cumprimentos aos demais colegas, em especial aqui também aos advogados e ao doutor representante do Ministério Público. O meu voto possui quase 30 laudas, mas eu organizei de antemão e imaginei que fosse ter a sustentação oral, um resumo do mesmo, e de modo que eu vou ler este resumo. O voto já estará à disposição dos advogados e do Ministério Público a partir do final da sessão. E eu sei que Vossa Excelência também tem compromisso logo na sequência. Então, passo à leitura do resumo. O fato controvertido. Caracterização de abuso do poder econômico ou midiático, que no dia 16 de outubro de 2020, na edição do jornal Folha de Quaraí, número 6.216, foi publicada a manchete de capa com o seguinte título, aspas, prefeito e ex-prefeito têm os bens indisponibilizados pela Justiça por atos de improbidade administrativa. Fecha aspas. A notícia refere-se a uma decisão liminar proferida em processo judicial que tramita na Vara Judicial de Quaraí, no qual o candidato a vereador Ricardo Olachea Gadré e o candidato a prefeito da coligação recorrente, Mário Raul da Rosa Correia, são réus. Sustentou-se na inicial que houve um aumento expressivo da tiragem do jornal Folha de Quaraí de 500 para 1.200 exemplares. Houve distribuição gratuita de 200 exemplares. Diferença de apenas 116 votos entre primeiro e segundo colocados. Esse é o fato controvertido. A sentença. Houve a publicação de uma única reportagem, verdadeira e divulgada em linguagem jornalística, sem favorecimento a nenhuma candidatura. Ademais, não demonstrado que a distribuição gratuita de jornais em número minimamente expressivo ao corromper
a legitimidade do pleito e campanha eleitoral. B, a atuação direta ou indireta dos investigados a influenciar na publicação da reportagem, no número de jornais impressos e vendidos pelo jornal. Em relação ao abuso dos meios de comunicação, a matéria possui conteúdo verídico e informativo. Foi publicada apenas uma notícia desfavorável. A publicação ocorreu 30 dias antes das eleições, em uma campanha de 45 dias. Não pode ser dito que foi na véspera da eleição. A fundada controvérsia quanto ao aumento da tiragem do periódico, 500 para 1.200. A informação de que teria havido essa tiragem histórica, e-mail número tal, foi extraída de documento desacompanhado de comprovação documental, nota fiscal, por exemplo, e obtida em procedimento investigatório, não sujeito ao contraditório e ampla defesa. Ademais, os recorridos apresentaram 5 notas fiscais emitidas pelo Jornal do Povo Limitado, responsável pela impressão do jornal Folha de Quaraí, nos quais constam que, em 19 de 4 de 2018, em 10 de 9 de 2018, em 9 de janeiro de 2019, em 28 de janeiro de 2019 e em 16 de novembro de 2020, foram impressos 1.000 exemplares do periódico. Assim, tenho como demonstrado que o jornal Folha de Quaraí, pelo menos em relação às datas constantes nas 5 notas fiscais, contratou a impressão de 1.000 exemplares do periódico, circunstância que desconstitui, ou no mínimo contrapõe e torna controvertida a afirmação de que a tiragem seria de apenas 500 exemplares. É permitido ao eleitor realizar gastos de até R$ 1.064,10 para apoiar seu candidato, para patamar observado, na medida em que adquirir 200 exemplares do periódico ao custo de R$ 3,00. O critério matemático ou aritmético quanto à diferença de votos está superado de há muito pela doutrina e jurisprudência eleitorais. Não houve demonstração de qualquer vínculo ou envolvimento entre os recorridos e o periódico, no sentido de terem participação da edição ou produção da matéria, ou mesmo na distribuição gratuita de exemplares. Em relação ao abuso do poder econômico, ausente a demonstração de emprego desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas. Menciono a jurisprudência a respeito do do TSE. Com essas considerações, senhor presidente, voto no sentido de ser mantida a sentença de improcedente, pois a divulgação da matéria jornalística não possui a gravidade apta a caracterizar o abuso de poder midiático ou econômico previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Ante o exposto, voto pelo não conhecimento das petições que mencionam no voto e no mérito pelo desprovimento do recurso nos termos da fundamentação. Esse é o voto. Esclareço que o voto é bem mais amplo e já foi disponibilizado aos eminentes colegas. Perfeitamente. Consulto os colegas. Senhor presidente. Pois não, desembargador Gerson. Com a devida vênia do eminente relator, que sempre nos traz um voto extremamente estruturado, eu vou pedir vistas e justifico rapidamente à Corte que, exatamente pelo como o nobre relator acentuou, é um processo bastante complexo, há vários detalhes, impressionou-me da tribuna, as sustentações de ambos os advogados, a manifestação do Ministério Público. Eu gostaria de conferir um pouquinho mais devagar a questão das datas, das intimações, nesse sentido apenas, então, pedindo escusas, eu vou solicitar vistas e comprometo-me na semana que vem a trazer o voto. Vista. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja votar agora ou aguardará a vista. Todos aguardam? Perfeitamente. Então, após votar o eminente relator negando provimento ao recurso, o desembargador eleitoral Gerson Fischmann pediu vista dos autos. Os demais aguardam. Colegas, o próximo recurso é o 060-02-3761 de Santa Vitória do Palmar. Relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Passo a palavra, desde logo, ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, renovando as saudações. Trata de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente pedido contido na representação por propaganda eleitoral irregular,
promovida pelo MDB em face do candidato ao cargo de prefeito de Santa Vitória do Palmar, Paulo da Rosa Júdice, e coligação Frente Popular. No presente caso, eu vou retificar o parecer oferecido por dois motivos. Um relacionado à ilegitimidade ativa, vez que o partido estaria coligado, então não teria legitimidade para representar em relação à candidatura majoritária, ao pleito majoritário, e o outro em relação à ausência superveniente do interesse recursal, perda do objeto. Por quê? Porque se tratava de pedido de remoção de propaganda irregular, sob pena de astrentes, sendo que foi julgado improcedente, então não foram aplicadas as astrentes. E aí, transcorrido o período eleitoral, já não haveria mais interesse. De qualquer maneira, caso superadas as preliminares, o parecer que é do Dr. Pume seria pelo desprovimento do recurso. Mas, então, estamos aqui opinando da forma como mencionei. No caso, seria pela extinção de feitos em resolução do mérito pela legitimidade ativa, ou, eventualmente, pelo não conhecimento diante da ausência superveniente do interesse recursal, e, caso superadas as preliminares no mérito pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Fábio, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo aos funcionários da casa, e mais aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, presidente, eu tenho que fazer um registro muito especial, uma saudação muito especial ao querido desembargador Oyama Assis Brasil, que fica em tribunal. E o registro pessoal é o segundo Assis Brasil com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar. Prazer e honra de trabalhar. Durante algum tempo, o desembargador Luiz Roberto Imperatori Assis Brasil trabalhou na 20ª Câmara, integrou a 20ª Câmara. Excelente colega. É uma pessoa, excelente colega, um homem muito culto, aprendi muito da história da família Assis Brasil, que não sei se vai bater com as informações do desembargador Oyama. São naturais da Ilha do Pico, nos Açores, segundo o desembargador Luiz Roberto. Eu não sei se o ramo do desembargador Oyama veio de lá. Não sei se consigo chegar até lá. O meu ramo até onde sei, para em Vacaria. Não sei se chegou até lá, porque são vários ramos da família Assis Brasil. Mas deve ser. Mas é lá dos Açores, então já adianta. O desembargador, o Imperator Assis Brasil era muito estudioso, né? Gostava muito, homem culto, erudito e de história. Nós temos um livro que trata... E a família dele, o irmão dele, que é historiador. Mas tem um livro que trata de toda a árvore genealógica, eu acho que é Rainha do Planalto, é o nome do livro. E, curiosamente, esse livro, a minha mãe, minha avó tinha esse livro, não sei que fim levou, ele terminava o livro no meu nascimento, no meu ramo. Mas eu não sei, infelizmente, eu não sei que fim levou esse livro. O embaixador é natural de São Gabriel, não? Isso. Mas o desembargador Imperatori, o irmão dele, que é escritor, e fez essa referência da Ilha do Pico, que eles iam muito lá, a Ilha do Pico, visitar lá onde é o berço da família que depois veio para cá. Açoriana, a origem, né? Que é um lugar muito bonito, né? Ali os Açores têm uma característica, que é uma planta denominada pastel, da qual se faz uma tintura azul. E ela é um dos símbolos das Ilhas dos Açores. Mas é de lá, é da Ilha do Pico mesmo, o berço aqui do Assis Brasil. Mas é novamente assim, uma honra, um prazer trabalhar com mais um Assis Brasil. E já que o desembargador Oyama está aqui, vamos ver se o desembargador Oyama, que já se colocou em um tribunal, o TRE, já em administrações anteriores, tem um movimento para procurar resgatar o castelo de Pedras Altas. Né? É difícil, é muito difícil, mas é algo que temos que, pelo menos, nos movimentar. Seria um importante resgate da nossa história. E Vossa Excelência vai nos ajudar nisso, né? Descendente que é
Estou à disposição para o que precisarem. Embaixador, eles estão aqui no memorial do Ministério Público. Ah, não, então vai ser convocado. Não tem, Bem, presidente, disposição. mas depois dessa divagação, pois então já sabe, quando chegar na Ilha do Pico, pode se apresentar lá, como oriundo de lá. Na presidência, eu tive a oportunidade de receber a delegação de Açores aqui, que é a Casa Açoriana aqui em Porto Alegre, muito interessante. E parte, já vou terminar, da colonização de Açores foi de alemães. E é uma corruptela do nome desses alemães aqui para o português. Por exemplo, os nossos Brum, não digo todos, mas a família Brum é de Braun, que colonizaram alemães que foram colonizar os Açores. E a corruptela gerou Brum. Não é? Por isso que nós temos esses Bruns mais de porte mais avantajado, que é a sua origem germânica. Mas, bom, terminada essa divagação, vai se acostumando. Daqui a pouco eu vou ganhar do desembargador Cacildo. Difícil. Não, difícil, né? Desembargador Armínio, agora, não esquecendo que o desembargador Meixe, quando assumir, também não costuma ter pressa. Ah, não. Nas saudações é imbatível. Nas saudações é imbatível. Mas eu voto pelo exatamente no sentido do parecer reconhecido. Isso. Eu acho que a idade vai nos deixando assim, né? Eu era muito seco, assim. Bom, vota pela ilegitimidade mesmo. Eleição majoritária, houve coligação, o partido não tem legitimação ativa. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado, recurso 060-02-3761 de Santa Vitória do Palmar, à unanimidade, extinguiram o feito sem resolução de mérito, com base no 485, inciso 6 do CPC. Colegas, eu vou fazer uma proposição para a Corte. Se estiverem de acordo, vamos adotar. É que agora, às 16 horas, nós teremos a segunda jornada, a segunda manifestação, palestra, na jornada da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive com abertura pelo nosso corregedor, desembargador Armínio. E eu, às 17 horas, tenho também uma reunião do COPTREL com eleição e posse do secretário, e o presidente do COPTEL já está há algum tempo no telefone me aguardando, claro que eu vou retornar. Então, temos essas providências. Então, eu proponho aos colegas, nós temos ainda quatro processos da pauta jurisdicional, 4, 5, 6 e 7. Se os colegas concordarem, eu consultaria se querem destacar algum processo ou se o doutor Fábio Venzon quer fazer manifestação em algum 4, 5, 6 ou 7 da pauta. Se caso os colegas estiverem apenas mantendo os votos já lançados na rede, e dependendo também fica aberta a possibilidade ao doutor Fábio de se manifestar em algum deles, então nós vamos proclamar os resultados, assim como os 2 administrativos que temos na sequência. Isso, como eu disse, apenas em razão desse compromisso, que é da jornada da LGPD, porque se sabe que é uma jornada com, inclusive, 600 inscritos do Brasil inteiro. E como essas pessoas ficam todas aguardando o início das 16 horas, se pudermos não atrasar, melhor. Então, consulto o colega. Presidente. Deseja destacar o 4, 5, 6 ou 7? Eu só quero fazer uma observação com relação ao 5º, presidente. O 5º? Está cortando, desembargador Armínio. Não conseguimos... Não tem problema. Qualquer coisa, o desembargador Jorge assume, é o presidente da mesa. O áudio, o desembargador Armínio, o áudio ficou muito cortado.
Eu acho que não consegui lhe entender totalmente. Não sei se alguém conseguiu entender o desembargador Armínio. Não foi possível, né? Veja, tenta de novo, desembargador Armínio. O que o senhor estava propondo? Eu vou tentar de novo. Da minha parte, presidente, não há nenhum problema. Tá. Porque o desembargador Jorge preside a mesa e não há problema nenhum. Ah, sim. Então, da minha parte, normalmente. Tá. Então, a consulta, querem julgar um por um, é isso, ou proclamamos o resultado? Querem julgar um por um? Os meus postos, por exemplo, meus 2 próximos estão em consonância com o parecer do MP. Eu apenas gostaria de fazer apenas um flash com relação ao número 5, que eu estou trazendo em pauta aquele processo que havia ficado suspenso, daquela questão em que a doadora havia recebido fundos emergenciais. Desembargador Silva, por gentileza. Então, nós vamos destacar o 5. Tá. Então, só vamos passar pelo 4, só para manter a sequência. Tá bem. Quarto, colegas. Então, rapidamente, é o 060-02-7845 de Santo Cristo, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Eu consulto, o doutor Fábio quer se manifestar ou está ratificando o parecer? Presidente, não, eu não preciso manifestar aqui a propaganda, assim, enfim, acho que talvez eu tenha perdido o objeto, enfim, não sei. Não tem necessidade de me manifestar, não. Obrigado. Perfeitamente. Então, eu consulto os colegas se todos mantêm, inclusive o relator, o voto já proferido. Então, podemos proclamar o resultado número 4, 060-02-7845 de Santo Cristo. A unanimidade julgaram prejudicado o pedido de remoção de conteúdo da internet por perda superveniente do interesse recursal e desproveram o recurso em relação à aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular. O número 5, colegas, é o 060-01-1540 de Piratini, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Consulto, antes de passar a palavra ao eminente relator, que estava se manifestando, consulto o doutor Fábio Venzon, se deseja se manifestar. Esse é aquele caso que eu já ofereci o parecer, não é? Isso. Já ofereci o parecer. Sim. Eu acho que ele foi suspenso o julgamento, né? Eu já ofereci a sustentação oral. Sim, já havia manifestação do Ministério Público, e o relator, eu acho que foi em regime de discussão, resolveu retirar. Então, o senhor está com a palavra, desembargador Silvio. Obrigado, presidente. Renovando a saudação a todos, esse é aquele processo em que aconteceu a contribuição, a doação de alguém que havia recebido o auxílio emergencial e que eu, divergindo do parecer do MP, do procurador eleitoral, porque a doação havia obedecido todas as prescrições normativas, fora no valor de R$1.000, portanto, abaixo de 1.064, e eu, ainda que muito sensibilizado com a questão do que entendi uma imoralidade, porque foi tirado de quem necessitava e que realmente poderia aplicá-la nos fins a que destinada, mas diante também de uma jurisprudência consolidada de que não cabe em prestação de contas se examinar realmente os recursos da doadora, então acabei votando no sentido de reformar a sentença. Mas, graças à sensibilidade do desembargador Armínio, ele pediu vistas do processo, trouxe posteriormente, e aí, incluindo a notícia de que, inclusive, havia um automóvel entrado como doação no processo a nível de contribuição lá para que fosse somado nos recursos utilizados pelo candidato, eu então pedi para reanalisar o processo e, de fato, esmiucei e estou trazendo a mudança do meu convencimento originário. Por quê? Porque concluí, primeiro, que as declarações feitas pelo prestador não foram sinceras. Elas estão, evidentemente, num campo da imoralidade. Verifiquei, inclusive, que o endereço tanto da doadora quanto do prestador é o mesmo. Isto me permitiu inferir com total segurança que há
uma relação de afinidade entre eles ou de parentesco, portanto, não pode o beneficiário ignorar as condições econômicas financeiras da doadora. Inclusive, lá está, vejam bem, além do endereço, a questão do automóvel. Então, eu estou concluindo, inclusive, registrando que os valores advindos da doadora Luciana Godinho, entre contribuições financeiras e cessão de bens estimáveis em dinheiros, montaram a 3.208,60, o que representa 90,16% da arrecadação da campanha, a qual, complementada apenas pela confecção de santinhos, ou seja, o candidato só pagou a confecção de santinhos, que representou R$350. Então, no voto que é longo, e aonde eu, inclusive, não desconheço a jurisprudência que antes havia utilizado, já consolidada, para encaminhar o meu voto no sentido de modificar a sentença, é também bastante intenso. Então, diante dos compromissos, inclusive do qual participo, presidente, na sequência, aí na nossa segunda aula da LGPD, eu estou modificando o meu voto originário e estou votando em consonância ao parecer do nosso procurador eleitoral. Estou revendo o meu voto, melhor ponderando, me convenci realmente e fico muito aliviado e agradecendo o desembargador Armênio pela sensibilidade em me permitir repensar detidamente neste processo. E o voto é pela manutenção da sentença. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Desembargador Armênio. Presidente, está sendo bem ouvido? Claro. Sim. O desembargador Silvio prometeu que ia olhar com olhos de lince. Olha, e olhou mesmo, com olhos de lince. Inclusive, alguns detalhes que eu não tinha percebido, como o endereço comum, não é? Cumprimentos ao desembargador Silvio aí. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria também cumprimentar o desembargador Silvio pela honradez, como é típica de todos os integrantes dessa corte, do nosso judiciário, em poder rever a posição e trazer e agregar esses elementos tão importantes no caso concreto, e destacar apenas, e sei que essa é a posição da corte, do desembargador Silvio, que esse é um caso singular, é um caso em que há outros elementos que refogem a mera questão do uso do valor emergencial para um candidato. O contexto probatório, inclusive essa informação que é pública, embora não esteja nos autos, é pública, da convivência comum, ela coloca, a meu sentir, uma pá de cal na discussão. Então, eu queria só deixar claro que eu estou acompanhando integralmente, mas que isto é o caso específico desta senhora, pelas circunstâncias que também rodeiam a questão do auxílio emergencial, porque há outros casos em que talvez, eu não tenha os autos aí, possa haver um recebimento de auxílio emergencial e uma doação que, se for nos limites e só nessa circunstância, eu examinaria com mais cuidado. É essa a colocação, senhor presidente. Se me permite, desembargador Gerson, aqui o caso o desembargador Silvio foi quem me chamou a atenção quando manifestou na sessão, na sentada anterior, a sua preocupação com o caso. É uma situação, eu quase diria assim, não é, em que há uma comunidade de endereço, alguém tira o auxílio emergencial sem precisar, passa todo por uma candidatura. Não é? É um caso que nos choca, né? Choca a sensibilidade comum. Muito bem. Alguém mais deseja se manifestar? Os colegas? Podemos, então, proclamar o resultado. Recurso 060-01-1540. Epiratini. A unanimidade, negaram o provimento, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Mauro Euclides Lima de Castro e condenou o recolhimento do montante de R$1.000 ao Tesouro Nacional, determinando ainda o encaminhamento da presente decisão ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União, visando a apuração de eventual fraude ou de concessão indevida do auxílio emergencial. Colegas, no próximo, temos dois jurisdicional ainda, o 060-03-8430, relatoria do desembargador Gerson Fischmann,
Consulto o eminente doutor Fábio Venzon, se deseja se manifestar. Presidente, sim, contribuindo aí com o seu pleito aí para maior celeridade, e como nesse caso, apesar de ser conduta vedada, eu estou opinando ao final, na verdade, para aplicação somente da multa, se fosse um caso de cassação de diploma, evidentemente eu me manifestaria se a corte fosse no sentido contrário ao parecer. Mas como aqui busca apenas a aplicação de multa, então não há nenhum problema de eu não me manifestar, ainda que o entendimento da corte esteja em dissonância com o parecer. O voto é nesses termos. Com a palavra, o eminente desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, rapidamente, apenas porque agora se oportuniza uma saudação que é renovada, um segundo apenas para novamente dar muito boas-vindas ao desembargador eleitoral Oyama, que não tive a oportunidade de fazê-lo nessas intercorrências, e dizer que o voto efetivamente é na linha como está do parecer para a condenação na multa, na forma encaminhada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Eu espero, quando foi colocada a palavra à disposição, né? Não sei se não falhou a minha fala ali. Não, o desembargador, né? Thompson brilhantemente falou por nós, presidente. Exatamente. Todos nós estamos ecoando com as manifestações. Mas foi colocada a palavra à disposição, evidente. Totalmente. Mas já temos essa tradição, sempre um colega que fala, né? Evidentemente que os demais podem se manifestar. Mas eu só não o fiz na hora porque havia uma pauta extensa, sustentações orais, eu deixei para esse momento. Sim, rapidamente. Eu percebi que foi esse o motivo, porque nós tínhamos 3 advogados aguardando para fazer sustentação oral. Eu entendi que os colegas se manifestariam individualmente em cada manifestação. Mas, ainda assim, claro, por uma questão protocolar, se coloca a palavra à disposição. Bem, colegas, então, o último jurisdicional da pauta deixa eu ver se eu não estou me confundindo. Não, esse mesmo. É o 060053131 de Rio Pardo, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, com a palavra o doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eu só me manifestaria nesse caso se tivesse em dissonância com o parecer, porque esse é o primeiro que está vindo das eleições de 2020, dessa matéria, e aí eu iria falar. Mas se tiver de acordo com o parecer, eu deixo para no próximo eu falar sobre as questões envolvendo essa matéria específica que é do artigo, que é dos depósitos superiores a R$ 1.064,10. O nosso parecer é pela manutenção da desaprovação das contas e da devolução de R$ 2.000 ao Tesouro nos termos da sentença, ou seja, parecer pelo desprovimento do recurso. Não sei se está dissonante aí a posição da Corte. Não, o voto agora eu vou passar para o relator. O voto do relator é justamente nessa linha, de negar provimento e manter. Então não tem necessidade de falar. O desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, um cumprimento especial ao colega Oyama, seja muito bem-vindo, será muito feliz aqui, a Corte se sente muito honrada com a sua presença. E também renovar os votos de feliz aniversário ao Oswaldo Thompson. Né? É verdade. Então, acabamos nos esquecendo. A questão que é bastante simples, senhor presidente, é depósito em caixa, na boca do caixa, efetuado pela esposa do candidato, 2 depósitos no mesmo dia de R$1.000, ultrapassando aquele valor de R$ 1.064,10, o que determina que seja feito por transferência eletrônica ou por cheque cruzado na conta indicada pelo candidato. Dessa forma, como foi feito, não se tem a condição de se identificar corretamente a origem dos recursos, né? A origem do doador imediato, né? Não se tendo a informação se a esposa, dona Flávia, efetivamente era a detentora daqueles recursos que alcançou a campanha do marido. De modo que eu voto, senhor presidente, pelo conhecimento do desprovimento do recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas do César Augusto Tornquist, relativos ao pleito de 2020, determinando o recolhimento da quantia de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 21, parágrafos 1º, 2º e 4º, e artigo 74, inciso 3º da Resolução 23.607 do TSE. É assim como voto, senhor presidente.
Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Estou proclamando o resultado. Recurso 060053131 de Rio Pardo. A unanimidade negaram provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional. Colegas, antes de passar para a pauta administrativa, temos 2 processos bem rápidos, quero ainda repor, acho que cometi um lapso aqui, doutor Rogério, eu não acabei com a pressa é inimiga da perfeição sempre, né? Acabei não promulgando o resultado do anterior. Não lembro. Foi dado o resultado ou não? Foi. Então a memória, até a memória curta já está me traindo. Bem, colegas, melhor assim. Então já está tudo consolidado. Bem, o 8º processo da pauta, agora administrativo, é o 060006957, de Marau, de minha relatoria. É um pedido de requisição de servidor da servidora Catiele dos Santos Miller, que trabalha na Prefeitura de Marau e está sendo solicitada pela meritíssima juíza da 62ª Zona Eleitoral. Como os requisitos estão todos presentes e interesse da Justiça Eleitoral, eu estou votando por deferir o pedido de requisição. Consulto os colegas como votam. Estando todos de acordo, então, deferiram a requisição unânime. O último processo da pauta é de relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa. É um processo administrativo de designação de juiz eleitoral, número 30.235.520.196.21.8000. O eminente corregedor está propondo o nome da doutora Suelen Rabelo Dutra para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral da 84ª Zona Eleitoral, que fica na comarca de Tapes. Consulto, os colegas estão todos de acordo. Então, acolheram à unanimidade o nome da doutora Suelen Rabelo Dutra para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral da 84ª Zona Eleitoral a partir de 20 de abril de 2021. Bem, colegas, então, mais uma vez apresentamos nossos votos de boas-vindas, sucesso para o desembargador, colega desembargador eleitoral Oyama de Moraes, e anunciamos a próxima sessão para esta quinta-feira, 22 de abril, às 14 horas. Agradeço a presença de todos e desejo a todos uma ótima tarde e muito bom trabalho. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Bom feriado a todos. Parabéns, desembargador Thompson. Parabéns. Ficar devendo a festa, desembargador. Feliz aniversário.